Bom, deu um problema, né, no microfone de captação e foi o primeiro vídeo, né, que a gente gravou e deu problema também na mesa, né, entre outras partes. A gente vai regravar aqui o final, né, que só vai ter o áudio, né, que deu muito problema mesmo no final do vídeo. E os demais, graças a Deus, funcionou com a captação do notebook para os futuros. Depois, né, dessa série das coraças, etc., a gente já consertou a mesa, já consertou o microfone, tudo. Então vai ter aí um áudio de melhor qualidade aí para todo mundo. Vamos lá, né? Depois desse imprevisto, vamos lá para a parte que ficou ruim, só falar ela de novo aqui. Eu estava lá falando das causas, principalmente causadas eventualmente pela pandemia, condições do útero, né? Que podem piorar ou melhorar, né? Ele, né? Que podem marcar a gente às vezes para a vida, entre outros fatores, e às vezes pode ficar um momento ali breve, né? Uma questão simples ali na de rejeição, de esquizoidia, como quiserem chamar, e às vezes pode marcar para a vida toda. Isso não é culpa da mãe, do nenê, se tá pensando numa coisa que tá difícil, tá fácil, né? São coisas que a gente simplesmente não controla. E aí vai ser uma condição boa ali, né? A mamãe vai ficar feliz, vai ficar contente, relaxada. Já em situações complicadas, né? Uma condição econômica ruim, um ambiente ruim, não é como ela idealizou que ela ia ter o filho, não tem dinheiro, não tem uma família, ou o que for. Ela pode ficar mais triste, nervosa, não vai se relaxar, né? E o útero pode contrair, etc. Fica mais duro ali, né? Mais desconfortável, frio. Pode ser, às vezes, também um parto complicado, né? Que pode dar consequências, ter sido um risco para a vida do bebê, né? E, eventualmente, as crianças, elas passam, né? Por situações mais difíceis, né? Pensa, por exemplo, os partos mais antigos, era muito comum usar um fórceps. Isso dava, né? Alguns problemas, às vezes, né? No bebê. Situações de pobreza extrema, ambientes ruins, né? Que podem aumentar a esquizoidia, às vezes até gerar ali uma psicopatia ou um masoquismo, né? Por exemplo, crescer em ambientes de guerra, entre outras coisas mais extremas, né? E faces mais difíceis, né? Mais complicadas. Não que o masoquismo venha só disso, né? Mas algumas condições mais extremas, elas geram isso. Igual, por exemplo, o rígido seria a coraça reativa à guerra e o masoquista seria a coraça passiva, né? Ele aguenta a guerra, de certa maneira. Então, os lares mais conturbados tendem a ter esses dois encoraçamentos, por exemplo, né? Do mesmo jeito que os melhores lares tendem a ter um encoraçamento de rigidez alta, porque não teve tanto ali estigma nas demais fases, né, de desenvolvimento ali da milenização, do desenvolvimento infantil, etc. Vamos sair da parte técnica. De certa forma, quando a gente pensa, a mãe ela pode ter vários graus, né, de sofrimento, felicidade, ou o que vocês quiserem pôr aí, ponderando, né? E influencia muito, é o primeiro ambiente que você passou. Ele costuma registrar muito mais o trimestre final, né, em relação aos dois iniciais. Mas o bebê ele está sendo formado ali, né? Ele vai nascer, tudo. No momento do parto, às vezes pode acontecer alguma coisinha, o cordãozinho umbilical às vezes pode dar uma voltinha, duas, três. E é uma condição extrema, porque pensa o que que é o seu corpo ali, a sua mente quer sobreviver. E a pulsão de vida ela é maior do que a pulsão de morte. Mas como se defender nessa fase que o seu corpo é todo molinho, você não tem tônus muscular, você não tem atividade, você não tem controle de movimento, você acabou de surgir ali, você não conhece nada do teu próprio funcionamento. Então é complexo. Como que você vai se libertar ali, né, defender a própria vida? Então a defesa do esquizoide, ele vai se desligar e muitas vezes fugir para a própria mente, para a própria cabeça, para um mundo inventado, né, se isolando ali no mundo da lua, um mundo de ficção, né, melhor do que o próprio mundo. Então ele vai existir pouco, ele vai evitar o contato social. Essa é basicamente a defesa de uma pessoa que tem muita esquizoidia, né?
Então, às vezes, ali o comecinho da vida, muitas coisas ruins, etc. Tá viva a criança, etc. Mas pode ter consequências físicas, neurológicas, ou os casos mais leves, vai ter ali em teoria, uma neurose maior ligada às questões da esquizoidia. Então, essa defesa, né, ela é uma neurose e essa pessoa tem bastante características que são dessa corácia esquizoide, seja fisicamente, seja de comportamento, né? E essa cicatriz, muitas vezes, ela não é fácil assim, né, de vencer ela. Fiz uma mágica aqui e passou. Mas a gente pode trabalhar, né, entender por que aquele comportamento, quais estratégias para lidar com aquilo, determinados comportamentos ou gatilhos que causam aquele pensamento, aquela reação, etc. Aí você pode pegar casos mais extremos, que a pessoa não foi desejada muito pela mãe, pelo pai, uma situação mais difícil, um ambiente muito ruim, né? Tem várias situações. Mas pensa, por exemplo, a criancinha, né? Ela surgiu ali numa festa de carnaval, eventualmente, né? Um exemplo aqui meio... Ou ela veio numa condição que a mãe, o pai tinham uma vida ruim, viciados em drogas ou coisas piores que não podem ser ditas no YouTube. Esses tipos, né, de cicatrizes, de traumas podem ser muito punks, né, para a formação da pessoa, para a mente, para a psique. Que a pessoa veio em uma condição que a mãe, o pai já não queria, tinha uma pressão, eles queriam tirar a vida do bebê, mas aí eventualmente acabou vindo o bebê, né, eles decidiram pela vida do bebê. E às vezes a mãe abandona a criança, o pai abandona, eventualmente o outro genitor abandona. Aí a criança tem uma vida complicada, ela cresce, foi com a mãe primeiro, aí a mãe não quis mais, mandou pro pai, ou vice-versa, aí depois dali manda ali para um parente, para avó, pro vô, aí começa aquele balaio de gato, né? Aí depois de um tempo na casa do tio, o tio não aguenta mais, manda pra casa do não sei quem. Então é uma infância complicada, né? E aonde você vai é uma rejeição. Algumas dessas questões, elas vão marcar o funcionamento da pessoa, né? Questões duras, questões difíceis. Pensa a seguinte situação. Imagina uma criança que ela é saudável, bonita, bem-humorada, tá sempre sorrindo, feliz, carismática. E todo mundo gosta, né, daquela criança, todo mundo é receptiva com aquela criança. E o outro caso, né, pode ser do menino ali que foi para todas as casas ou rejeitado pelos pais. Ele era olhado com medo, com temor, como se fosse um fardo, né? Ou, ele foi rejeitado pelos pais, foi rejeitado não sei quem. Sobrou para mim essa criança aqui. É um ambiente muito inóspito, né? Muita rejeição, etc. E ele também acontece com problemas mais severos, né? Algumas questões mentais mais graves. Pensa, por exemplo, esquizofrenia mais pesada ou um autismo severo. Essa pessoa pode ter surtos ali, às vezes até sem sentido de violência, né? De gatilhos de agressividade, ou o que for, episódios de agressões. Faz coisas sem sentido contra ele, contra os outros. Então as pessoas já têm ali um desdém, uma defesa, né? Quanto a ele, alguma coisa mais inóspita, né, mais hostil. Então o mundo para aquela primeira criança é linda, né? Todo mundo quer ele, todo mundo acolhe, todo mundo fica feliz. Já nesse segundo exemplo, não. Todo mundo tem medo, ele é uma bomba relógio, ninguém sabe quando ele vai explodir, quando ele vai ser agressivo, quando ele vai maltratar alguém, ou ele mesmo, ou outro, né? Então é sempre um guarda alta de receio, nunca tá à vontade ali, né? Então o Reich dizia, né, que quando a gente fala de pessoas muito esquizoides, ou quem fez outras coisas, né, estudou bioenergética, psicologia corporal, qualquer coisa do tipo, né, especialmente Reich, ou outras matérias, e ele chamava esses casos, né, de harmonização mais fortes ou mais extremos de cisão esquizofrênica, né, lembrando que Reich era um médico psiquiatra, então ele conhecia muito bem desses temas, né. Ah, Então é complexo, né? Quando a esquizoidia não é esquizofrenia ou autismo, tá? Deixar isso claro, especialmente para psicólogos, médicos ou outras pessoas que estudem essa área.
Mas essa cisão esquizofrênica, né, que o Reich falava, essa cisão, essa fragmentação de personalidades, que ele chamava de cisão esquizofrênica, a gente pode pensar assim, tem várias pessoas que podem ter isso piorada, por exemplo, por situações do dia a dia. Pensa, por exemplo, mesmo na pandemia, ou pessoas em condições extremas, pessoas que não têm um contato social, ou o que for, um náufrago, né, numa ilha deserta, por exemplo. A mente tende a criar, né, essa fragmentação de personalidade, fazer outras partes de você mesmo que vão conversar com você, vão manter a tua sanidade, né? Todo mundo pode lembrar lá da Bola Wilson, daquele filme Náufrago, né? Esqueci o nome do ator agora, mas é muito famoso, né? Aquela questão lá. Eventualmente, aquele delírio ali, né? Aquela psicose que ele tem com a bola pode ser o que evitou ele de surtar totalmente, né? Ficar louco. Então a gente pega questões aí mais piores, né? De questões de problemas mentais, questões mentais. Você pode ter pessoas ali com alucinação auditiva, alucinação visual, questões bem complexas, né? E a pessoa é a própria mente se defendendo, né? Tentando não surtar quando ela não tem a opção de ser sociável, quando ela não tem esse tipo de opção. E ela mesma, né, começa a criar condições, né, de ter uma companhia, por mais que seja propriamente fazendo isso, por mais irônico que isso pareça, entre outros detalhes, né, outras questões. Como se fosse essa fragmentação, né, de várias personalidades na mesma pessoa, como se ela tivesse talvez até uma desassociação, múltiplas personalidades, ou simplesmente a mesma pessoa com características distintas, que uma hora ela seria como se ela tivesse várias pessoas na mesma para cada ambiente, todo mundo, pelo menos de maneira simples, tem isso, né? Mas ela existe principalmente, ela é intensificada nessa questão das dores de um esquizoide, aqui pela cultura ocidental. A gente tem pouca preocupação com o próprio corpo, com a própria mente, com a espiritualidade, com a saúde em geral. E a gente tem muita cobrança quanto a resultados, quanto ao que você consegue, quanto que você ganha, quem você é na sociedade, a sua produtividade. Se você é uma pessoa com resultados, com sucesso, entre outras coisas. E mesmo se você pegar alguns países que são ditaduras, como por exemplo, você pega, por exemplo, sei lá, a China, ela tem conceitos milenares que você tem que cuidar da tua saúde mental, cuidar do teu corpo, ter uma rotina mais leve, se integrar com a natureza, entre outras coisas, né? Então, mesmo alguns países que possam não ter uma condição tão boa quanto os melhores países do mundo, em termos de economia, de sociedade, como for, eles têm muitas vezes uma filosofia mais branda ali, né? Mais tolerável com algumas situações. E olha que quando você fala de trabalho humano na China, em algumas partes, é quase trabalho escravo, né? Totalmente automatizado e mecânico as produções de linha, né? As pessoas, em algumas condições assim, que simplesmente se elas errarem um movimento, elas morrem. Não que isso não ocorra, né? No nosso país também ou em outros lugares, mas lá é mais conhecido, né? A exploração de mão de obra, entre outras coisas, porém, a mentalidade, a filosofia de vida deles é mais leve. Então, essa integração corpo, emoções, espírito, mente lá é muito melhor do que aqui. Essa filosofia mais leve, né? Já que no Ocidente é muito cruel. O esquizoide, ele precisa encontrar uma paz, ter menos pressão, né? E por mais que eles não demonstrem emoção, eles são muito mais sensíveis, eles são muito mais emocionais. Só que eles desligam essa emoção porque eles tiveram muito sofrimento, né? Quando eles entraram em contato com aquela emoção. Então, esse choque de realidade com a cultura ocidental, né? O esquizoide, ele tem até mais tendência a ideações negativas, né? Ao contrário de outras coráceas, né? Então, a esquizoide, a gente tem que dar essa segurança para o corpo, para a mente, para a rotina dele, né? Ele tem necessidade dessa calmaria maior, né? Essa rotina mais leve. E mudando de pato para ganso, vamos entrar aqui no tema de sexualidade. O esquizoide, ele tem uma ligação mais mental, né? Mais platônica
É mais uma ideação de como é o outro. E o esquizoide em si, ele é o traço que tem a maior possibilidade de ser feliz sozinho, sem precisar de um outro, sem ter uma dependência, sem ter contato mais carnal, etc, né? E, então ele pode ser feliz sem ter um relacionamento, coisa do tipo. As outras pessoas que vão ter as demais coraças e não tiver uma quantia de esquizoidia considerável, é difícil elas serem, não dependerem de um relacionamento, né? Que não necessariamente é um relacionamento sexual, amoroso. É o contato que a gente tem com o outro, com um amigo, qualquer coisa, né? Que a gente tem no dia a dia que pode dar uma aliviada, né? E a pilha social dele, né? Evidente, ele quer ir embora antes nas festas, né? Etc. Mas lembra o seguinte, se o teu filho é um esquizoide, ele pode não ser tão sociável, igual eventualmente são os pais, especialmente os de coraças mais quentes. E o esquizoide, ele é mais mental, né? Então, muitas vezes ele vai querer ficar mais quietinho, ou, por exemplo, para ele, ele vai preferir jogar um xadrez do que fazer um esporte coletivo, um esporte que vai ter equipes, entre outras coisas. Então, de maneira simples, no dia a dia, o esquizoide vai usar, né, esses óculos aí mais ligados à interpretação de rejeição, a mais de isolamento, né? Então, existem casos mais complexos, como, por exemplo, você pega o esquizoide em junção com rigidez, são dores que, embora elas não são as mesma coisa propriamente dita, elas se intensificam. Que a dor de rejeição, de exclusão, elas são semelhantes, né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui pro tema. Então, além da superseletividade, né, presente na junção dessas duas coraças, pode gerar aí uma questão aí ligada à rejeição, ao medo, né, a dificuldade de socialização. Então, ele vai se recarregar, né, muitas vezes quando ele está sozinho, quando ele não está naquela pressão social, quando ele não está o tempo inteiro interpretando o que está acontecendo, etc. Ele gosta de ficar de boa, ir pro mundinho dele, jogar um jogo de videogame, tanto rígido, tanto esquizoide, né? Ou desligar vendo uma série, né? É uma característica simples. O oral gosta de ver uma série degustando ali uma comida, comendo um sorvete. Já alguns outros traços, eles vão fazer a série simplesmente porque o marido chegou em casa, lá o masoquista, quer desligar do mundo, ver o futebol, beber uma cervejinha. Ou aí a gente pode pensar até na junção de cada pessoa baseado nesses hábitos, né? Uma coisa bem interessante. Ah, então, por causa da respiração, a voz do esquizoide ela é muito baixinha. Ela é uma voz quase morta, né? Então, assim, se eu fosse gravar aqui com uma voz esquizoide, ia ficar aquela voz assim, inexpressiva, morta, reta. Aquela voz assim que não quer nem ser escutada. É uma coisa que as pessoas não iam dar atenção, né? Elas não iam ter paciência de ver um vídeo tão longo, um áudio tão longo, né? Com essa dinâmica de voz esquizoide, né? Então as pessoas não iam ter paciência, elas não iam ter interesse, né? De ver o que o cara tá passando na mensagem, o que ele tá falando, com uma voz nesse sentido. Então a gente tem que trabalhar aquela respiração dele, né? Melhora a energia dele, a vontade, né? E fazer aquela projeção de voz, sabe? Como se fosse uma autoridade, um policial te comandando. O esquizoide ele não é capaz de fazer. Então a respiração dele é muito mais superficial e a gente tem que dar carga para ele, né? Ensinar ele a trabalhar com uma respiração mais intensa, com mais vontade de vida, com mais energia, né? Isso vai melhorar não só o comportamento dele, ele saber o que ele quer na vida, ele aprender a lidar com a voz dele, ou melhorar, né, um pouquinho a voz. As pessoas vão passar a respeitar mais ele, né? E assim, né? A voz, de certa forma, ela é muito quando a gente está lidando com a outra pessoa, né? Então, as coraças, de certa forma, elas são a cicatriz mais profunda que a gente tem na nossa psique, no nosso inconsciente. Então, a gente tem que entender que, às vezes, a gente tem que ir de leve, né? Não é simplesmente talar o dedo. Opa, agora que eu sei isso, eu posso chegar naquele cara ali, naquele magrinho com um monte de ossinho ali
eu vou expor esse medo de rejeição dele para ver se ele melhora. Ou, vou expor meu filho, porque se ele entender que ele tem esse medo, ele vai melhorar. Não, não. Antes de você trazer essas questões recalcadas da pessoa, né, essas questões que às vezes ela não tem ciência ou ela não sabe porque ela é daquela maneira, ela tem que ser trabalhado, né? Tem que haver ali um ambiente seguro, tem que haver uma certa confiança entre você e a pessoa, né? Seja numa terapia ou... Lembra, né, que se você quer ajudar seu amigo, às vezes seu amigo não quer ser ajudado também, tá? É primordial que seja o interesse da pessoa resolver aquilo, tá? Porque tudo traz alguma vantagem. A vantagem do esquizoide de ser dessa maneira é dele não ser julgado, não ser exposto, não ter problema com rejeição. O melhor jeito de você não ter rejeição, o melhor jeito de você ser perfeito, indo pro rígido, é você não ir pro mundo, ficar lá no cantinho dentro do seu quarto, lá de boa, ganha um tutuzinho lá sendo programador, alguma profissão com menos contato social e pronto, nunca que ele vai ser julgado, ele nunca vai passar aquela coisa horrível que a mente dele associou, né? Então é bem relativo, né, qual que é o calo de cada um. Então a gente entender que para a gente pode ser horrível, para o outro não é nada e vice-versa. E entender que às vezes o outro não é nem capaz, ele nem entende o que a gente precisa, a nossa necessidade. Então nesse ponto nós temos, né, que entender o que a gente precisa e muitas vezes nós mesmos precisamos adaptar o nosso ambiente, suprir a nossa necessidade, sem depender do outro ou só fazer coisas em determinados ambientes, etc. A gente pode mudar o ambiente, a nossa interpretação, ou o que for, um certo grau aí, né, de trabalho, etc. Entender o que você precisa, quais são as suas dificuldades, as suas facilidades, etc. E sim, a gente pode ser bem preciso na descrição de como a pessoa é, quais são as limitações, as vantagens que ela vai ter na vida, através dessas estigmas, né, de coraça, entre outras coisas. Mas cada vida, cada experiência, né, continua única. Então, não existe pílula mágica, às vezes, milagre instantâneo, quanto que para algumas outras dores, né, vamos por assim, sim, vai ter um exercício que passa na hora aquilo, vai ter um pensamento, uma coisa ali que se a pessoa treinar resolve. Mas, de maneira simples, é isso. Entendam que a vida é uma jornada, né? Às vezes o passe de mágica ali, o estalar de dedos funciona, resolve, e às vezes vão ser anos ali para a gente conseguir, né? E vamos encerrando aqui, né? Vejo vocês aí na próxima. Deixa aí a sua curtida pro algoritmo, compartilha, marca aí quem você acha que pode ser beneficiado pelo conteúdo e siga a gente aí, ou marque, né, nas plataformas aí que eventualmente você está nos seguindo e é isso aí. Consciência.